Vamos dar continuidade agora com o sermão da Palavra de Deus. Eu quero convidar a todos para abrirem suas Bíblias comigo lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Apenas um texto hoje, apenas um versículo hoje no sermão. Segundas Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém? 2 Coríntios 13, versículo 13. É o último versículo, tá? Do capítulo 13. O último capítulo de 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos orar? Ó Deus, dono de tudo que há, Criador dos céus e da terra, queremos te pedir, Deus, mais uma vez, a tua misericórdia, neste momento em que vamos ouvir a tua palavra. Deus, que a tua palavra possa produzir em nós tudo aquilo que é o teu desejo, Pai. As mudanças, as transformações, o despertamento, o encorajamento, tudo que é da sua vontade para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo é conhecido como a bênção apostólica ou como a bênção trinitária, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, ou em algumas traduções diz estejam com todos vós ou com todos vocês. Bênção apostólica, muito provavelmente porque escrita pelo apóstolo Paulo, não é? E a bênção trinitariana, porque é a única bênção registrada na palavra de Deus que contém de maneira bem clara as três pessoas da Trindade: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Mas o que seria bênção? O que seria abençoar? A palavra grega, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento, né? A palavra grega para abençoar significa simplesmente falar bem, elogiar, bem dizer. Isso é abençoar. Abençoar não é uma coisa assim mística ou poderosa, no sentido de estar saindo alguma coisa aqui de mim, chegando até aí em você. Abençoar, falar bem, elogiar, bem dizer. Na Bíblia, abençoar aparece em muitas, inúmeras formas. Na Bíblia, Deus abençoa o homem. Na Bíblia, pais abençoam seus filhos. Na Bíblia, sacerdotes abençoam o povo. Jesus ordenou que abençoássemos os nossos inimigos.
E Paulo ordenou que abençoássemos aqueles que nos perseguem. Aliás, o apóstolo Paulo, inclusive, em todas as cartas em que ele assina, 13 cartas no Novo Testamento são assinadas por Paulo. Em todas as suas 13 cartas, no final delas, existe uma bênção. Ele proclama uma bênção sobre os seus leitores. E além das cartas de Paulo, a carta escrita aos Hebreus, 1 de Pedro, 3 de João e Apocalipse também encerram com bênçãos. Contudo, aqui em 2 Coríntios, nesse versículo, a bênção que Paulo descreve, ela é mais ampla, ela é mais completa do que as outras que ele escreveu nas demais cartas, não é? A bênção, então, o que é? A bênção revela o desejo, o clamor do apóstolo Paulo para que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, para que esse Deus, sim, ele derrame bênçãos, ele derrame graça e misericórdia e o seu amor sobre as igrejas, capacitando essas igrejas com as virtudes da graça, do amor e da comunhão. Esse versículo, ele quer nos dizer uma verdade, tá? Esse versículo ele quer nos ensinar, ele quer ensinar que o crente, o cristão, o convertido, o filho de Deus, ele deve rogar bênçãos celestiais em favor de seus irmãos em Cristo. Assim como Paulo, ele rogou as bênçãos de Deus sobre a vida dos irmãos que moravam lá nessa cidade de Corinto, né? Nós também devemos pedir a Deus bênçãos para as nossas igrejas. Pedir a Deus, o Pai, ao Senhor Jesus Cristo, o Filho, e ao Espírito Santo, que derrame da sua graça, do seu amor, da sua comunhão sobre nós. Vamos ver com detalhes essas bênçãos? Quais são essas bênçãos? A primeira, a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu disse que em todas as 13 cartas, Paulo ele conclui com bênçãos, né? E em todas as 13 cartas, a palavra graça está presente, né? Nas bênçãos de Paulo. Romanos 16, 20, 1 Coríntios 16, 23, 2 Coríntios 13, 13, Gálatas 6, 18, Efésios 6, 24, Filipenses 4, 23, Colossenses 4, 18, 1 Tessalonicenses 5, 28, 2 Tessalonicenses 3, 18, 1 Timóteo 6, 21, 2 Timóteo 4, 22, Tito 3, 15 e Filemão 25. A graça do Senhor Jesus Cristo é o desejo de Paulo para todas as suas 13 igrejas. Essas palavras, elas vêm talvez um pouquinho diferentes, mas bem semelhantes. Em algumas cartas, Paulo escreve: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Em algumas outras, Paulo escreve: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, né? Em outras cartas, Paulo escreve: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A mesma coisa. Ou, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Bem parecido. E ainda, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, né? Ou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E ainda tem mais. Paulo diz ainda, simplesmente, a graça seja convosco. Simples e profundo, né? Ou a graça seja com todos. Ou ainda, a graça seja com todos vós. Quando você vai para Hebreus 13, 25, aparece novamente: a graça seja com todos vós. A gente não sabe quem escreveu Hebreus, talvez tenha sido Paulo, talvez tenha sido outra pessoa, não é? Quando você vai para Apocalipse 22, 21, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Paulo, aqui em 2 Coríntios 13, 13, Paulo, ele faz o seu clamor para o benefício da igreja, ou das igrejas, né, para as quais ele escreve.
para que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com eles, capacitando esses irmãos em Cristo a continuarem a caminhada da fé no Senhor. Ó, irmãos, vocês sabem, a vida é dura, não é fácil, não é? Como foi falado aqui agora há pouco, quando você está aqui no meio do período de cânticos, é fácil você cantar e tal, mas na hora que o pneu fura, na hora que o cobrador bate a porta, na hora que a saúde falha, não é? Não são todos que começam a cantar nessas horas. Não é? Não são todos que falam, ó Senhor, obrigado, mesmo por esse dia difícil, porque eu senti o Senhor cuidando de mim nesse dia difícil, me dando da sua graça. Então Paulo pede essa graça do Senhor Jesus sobre as igrejas. O que seria graça? Graça significa essencialmente favor não merecido, dádiva, presente do qual eu não sou digno. Não é um presente que você merece, é um presente que você não merece. Isso é importante, tá? Graça é basicamente isso: favor não merecido, dádiva, presente. Paulo então ele roga, ele pede ao Senhor Deus para que a graça de Jesus, que fez com que essas pessoas pudessem chegar até Cristo, pudessem crer em Jesus, para que a graça de Jesus continue sobre eles cada dia, renovando e fortalecendo a vida deles. Paulo deseja que a graça salvadora de Jesus Cristo brilhe através de suas vidas, onde quer que eles vão, para onde quer que eles fossem. Esse é o desejo de Paulo. Portanto, irmãos, nós também precisamos rogar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida dos nossos irmãos. Precisamos pedir a Deus, né, que continue derramando o seu favor, que não merecemos, continuamente, diariamente, sobre as nossas vidas. Não é para a gente ser salvo de novo. Salvação é uma coisa única, ok? Não estou falando de salvação. Eu estou falando da graça para continuar todo dia, perseverante, fiel, animado, disposto, né? Então Paulo pede a segunda bênção, né, de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus é a fonte da graça de Jesus Cristo. O que diz esse versículo? Vamos ver se a gente sabe recitar esse versículo de cor. João 3,16. Deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Portanto, o amor de Deus é a fonte da graça, é a origem. Tudo começa no amor de Deus. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e derramar a graça salvadora dele sobre nós, aqueles que creem, né? Então, o amor de Deus é a fonte da sua graça, da graça de Jesus. Ou seja, é por meio do amor de Deus que os redimidos, que os convertidos têm acesso à graça de Deus, que é maravilhosa. Cristo morreu por nós, por causa do amor do Pai, em nosso favor. Romanos 5,8 diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus prova, Ele provou o seu amor ao entregar seu Filho por nós. O amor de Deus é de onde flui a graça de Jesus, não é? Ele é a origem, Ele é a fonte. Paulo, então, clama a Deus para que esse grandiosíssimo amor esteja também com os coríntios, com os irmãos lá de Corinto. Ó Deus, que o teu amor esteja com eles, esteja revestindo a vida deles, esteja fortalecendo a semana deles.
assim também nós, cristãos, devemos clamar o amor de Deus sobre os nossos irmãos, sobre a nossa igreja, rogar diariamente para que Deus derrame do seu amor contínuo sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. E terceira bênção que Paulo roga em favor dos coríntios, a comunhão do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O que é a comunhão do Espírito Santo? O Espírito Santo é o meio através do qual conhecemos a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e o meio através do qual experimentamos o amor de Deus, Pai. É através do Espírito que somos convencidos do nosso pecado e conhecemos a graça salvadora de Deus e, portanto, podemos experimentar o amor de Deus. Se não fosse a ação do Espírito Santo nos corações dos convertidos, eles não experimentariam a graça de Jesus. Eles não desfrutariam do amor do Pai. Então tudo isso é como um novelo de lã assim, que se entrelaça, não é? A graça do Senhor Jesus Cristo é colocada aqui em primeiro lugar, né? Antes do Pai. Talvez porque nós conhecemos o Pai através do Filho, não é? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo são bênçãos que Paulo roga aos coríntios. Somente o Espírito Santo pode aplicar a graça de Deus nos nossos corações. Então, se você ainda não experimentou a graça de Deus, eu quero te convidar nessa noite a prestar bastante atenção no que Deus quer falar ao seu coração, né? Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E essa salvação, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus Pai deu seu Filho, Jesus Cristo, para vir a esse mundo, para morrer numa cruz, para derramar o seu sangue inocente, puro, sem pecado, em favor de todo aquele que nele crê. Em favor daquele que se arrepende, que clama a misericórdia de Deus para a sua própria vida. Então Deus concede essa graça através de Jesus, não é? E perdoa todos os seus pecados e te dá a oportunidade de morar eternamente com Deus. Então, você tem a oportunidade hoje de receber pela fé a graça de Jesus, de pedir ao Senhor que perdoe todos os seus pecados e que venha morar em definitivo na sua vida, para todo sempre, para que você possa viver eternamente com Deus. Tem convite mais apropriado do que esse? Tem convite melhor do que esse? Somente o Espírito Santo pode revelar o amor de Deus para nós, nos fazer compreender, enxergar o amor de Deus. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do seu pecado, regenerá-lo, dar a ele nova vida, capacitá-lo a viver uma vida que agrada a Deus. Portanto, comunhão com o Espírito Santo é intimidade com Deus. Comunhão é relacionar-se, não é? É ter uma amizade íntima, profunda, um relacionamento com Deus. Paulo clama para que a igreja esteja sempre em comunhão com o próprio Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de cada cristão, de cada convertido. Assim também nós, como igreja, precisamos pedir a Deus a comunhão do Espírito Santo sobre nós, para que todos os dias possamos viver cheios do Espírito, possamos viver ao máximo com Deus, experimentar uma comunhão cada dia mais plena com Deus, uma intimidade mais profunda, vitórias sobre pecados, o uso dos dons espirituais. Então é isso, irmãos. Vale ressaltar que a bênção apostólica não deve ser compreendida como uma combinação de palavras mágicas, poderosas, místicas, que são ditas no final do culto. Eu não tenho nada contra proferir ou proclamar a bênção apostólica no final do culto. Inclusive eu faço aqui de vez em quando. Mas não como uma coisa assim, que são as minhas palavras, a palavra do pastor Rodrigo para a igreja. Não. É um clamor a Deus, para que o Deus Todo-Poderoso, esse sim é poderoso,
possa abençoar a vida de cada um de nós, inclusive a minha. O significado dessa bênção é muito mais profundo, pois ela resume a mensagem do Evangelho, a graça divina, o amor divino e a comunhão com Deus. O crente deve rogar as bênçãos celestiais em favor de seus irmãos em Cristo, assim como Paulo fazia em todas as suas cartas, irmãos. Devemos formar o hábito de rogar as bênçãos de Deus sobre a nossa igreja, sobre os nossos familiares, pedir a Deus que abençoe os nossos familiares, que abençoe as pessoas com quem nós convivemos, para que eles possam conhecer a graça do Senhor Jesus, se não conhecem, e para que, se conhecem, possam experimentar cada vez mais da graça de Jesus diariamente em suas vidas. Devemos rogar pela graça do Senhor Jesus Cristo. Devemos rogar pelo amor de Deus Pai. Devemos rogar pela comunhão do Espírito Santo. Eu gostaria de desafiar você nessa semana a memorizar esse versículo. Inclusive é um versículo do mês de março. Nós já estamos quase terminando o mês de março, né? Se você não sabe, bate o olho na sua Bíblia aí, ó. A graça, vamos ver comigo? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse verso tão simples, tão curto, mas tão importante, Deus. Que a Tua palavra possa alcançar corações aqui nessa noite, Deus. Que a Tua graça, Deus, seja derramada de maneira abundante. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser derramada, Deus, de maneira abundante sobre as nossas vidas nessa semana. Deus, e se tem alguém aqui que ainda não recebeu a graça de Jesus, a graça que salva, que o Teu Espírito, Deus, possa tocar esses corações, possa convencer esses corações de seus próprios pecados, de suas próprias necessidades, Senhor, de seus vazios, querido Deus, e convencê-los de que só Jesus pode preencher esse vazio. Deus, eu também quero colocar diante do Senhor, querido Deus, o meu pedido em favor de nossa igreja, para que o Senhor possa derramar do seu amor, Deus, sobre a nossa igreja, continuamente, para que possamos experimentar, Deus, o teu amor cada dia, para que possamos compreender um pouquinho mais, Deus, do seu amor a cada dia, para que a gente não se esqueça, Pai, de que o Senhor nos ama, nem nos momentos mais difíceis, nem nos dias duros e difíceis, Senhor, possamos lembrar do teu amor e experimentar o teu amor, querido Deus. E finalmente, para que a comunhão do teu Espírito, para que a intimidade contigo, Deus, intimidade com Deus, o relacionamento com Deus seja mais profundo a cada dia, Pai, em nossas vidas. Do fundo dos nossos corações, Deus, entregamos ao Senhor essa oração. Amém.